oitavo ano, aqui é a professora Monique, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, finalmente chegamos, né, no segundo semestre, espero que vocês tenham descansado muito aí depois das férias, porque a gente vai entrar agora em novos assuntos. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre infográficos. O que são infográficos? Infográfico é um gênero textual que mistura texto com imagem. Infográficos são usados em todos os tipos de mídia, tanto revista, jornal, blog, é muito usado principalmente em blog. Um exemplo de infográfico bem antigo são os mapas. Então, qual que é a função do mapa? Mostrar os países ou a localidade para as pessoas que vão ler esse mapa, e daí você desenha os locais ou o mapa para facilitar para a pessoa. Então, a intenção do infográfico é facilitar para o leitor. Então, ele bateu o olho, ele conseguia ver as imagens e aí ir para o texto e conseguir linkar o texto com as imagens. O infográfico tem a vantagem de ser linear, ou seja, de um início ao outro, né? Ou não linear, ou seja, vai depender do infográfico. Tem infográfico que vão ter flechinhas indicando para onde que você tem que olhar em seguida, e tem infográficos que vai ser tudo jogado lá e o leitor escolhe por onde que ele vai começar naquela imagem a ler e visualizar aquilo para entender. Um bom exemplo atual de infográfico são GIFs, né? Que normalmente é a cara de alguém assustado ou fazendo qualquer outra coisa, e às vezes tem ali um texto, né? Primeiro exemplo, então, de infográfico. Aqui, vou colocar no vídeo, acho que no canto, esse infográfico. Olhando para ele, você já consegue ver ali comida, então você já sabe que vai falar sobre, provavelmente, comida. E algum canto aqui, que agora eu não lembro na imagem, tem já o título, que é o que os atletas comem. Esse título, por ser grande, ele já facilita muito, né? Você já sabe que vai ser sobre a alimentação dos atletas. Eu acho que o texto vai estar pequeno para vocês conseguirem ler. Mas logo abaixo ele já vem falando sobre que os atletas comem muito, mas eles prestam atenção no peso da comida, na qualidade da comida, né? Valor nutritivo. Ele come muito brócolis e proteína. Ele não vai comer muito salgadinho do Ruffles, entendeu? Mas que os atletas controlam, né, o que eles comem, a quantidade, normalmente costumam pesar a comida. Também de acordo com a rotina de trabalho deles. Se eles estão perto de um campeonato, eles vão comer mais do que quando eles estão de férias ou estão treinando menos. Então, o infográfico tem essa qualidade. Você olha para a imagem, vê o texto e você já associa os dois, ou seja, é mais fácil de ler, porque fica menos chato, e também porque você grava, caso você seja uma pessoa mais visual que textual, é mais fácil para você gravar o que você aprendeu ali naquele texto. Próximo é um infográfico do Snapchat. Então, o Snapchat, aquele aplicativo que foi muito usado, agora nem tanto mais, mas daí a gente acabou copiando isso para os stories do Instagram e agora também no WhatsApp, Facebook, né? Só que o Snapchat em 2015 foi um aplicativo muito usado. Então, esse infográfico mostra ali que em 2015, então a gente já tem essa informação temporal, só era lançado a 8.000 vídeos por segundo. Então essa informação já tá bem ali central, a gente já bate o olho, a gente já consegue ver. Já tem a cor, que era a cor do aplicativo, então já ambientaliza a gente, caso a gente não saiba o que é Snapchat. A gente já consegue, tem esquecido, a gente já consegue rememorar o que era esse Snapchat já pela cor. Então já tem informação ali que de 41% das pessoas que usam Snapchat, 41% são adolescentes, e desses adolescentes, 11% apenas usam o Snapchat como aplicativo principal, usam mais o Snapchat que as outras redes sociais. Então, como vocês veem, infográficos normalmente são coloridos, tem muita imagem, pode ser desenhado ou pode ser foto, pode ser gráfico também, vai depender. Então, vamos ver os 5 principais modelos de infográficos agora. O primeiro é o Motion Design, que é aquele que um bom exemplo é o GIF. Só que aqui no vídeo eu não consigo colocar ele. Mas normalmente quando tem um vídeo no YouTube, a pessoa fala, vou te mostrar... tá falando, me segue aqui no YouTube, e daí do nada aparece o linkzinho do YouTube. Normalmente esses são motion gráficos, são gráficos que aparecem em movimento.
ou a pessoa fala, me segue no YouTube, aparece o mouse indo no canal do YouTube da pessoa e mostrando como seguir. Ou GIFs, ou também pode ser fotos que se mexem, esse tipo de coisa. É claro que por precisar de movimento, motion em inglês, você precisa. São utilizados só em multimídias, né? Celular, tablets, no caso, blog, internet, né? Não vai ser em revista nem em jornal. A outra forma de infográfico é a linha do tempo. Então, normalmente uma linha, e nessa linha vai ter pontos. Pode ser assim, assim, assim. Vão ter pontos saindo dela com datas. E essas datas vão sair textos dessas datas explicando o que aconteceu naquele dia ou naquele ano de tão importante. O exemplo que eu coloquei aqui no vídeo é da pré-história. Então começa ali há 4 milhões de anos atrás com o Australopithecus. Então tem ali a data, 4 milhões de anos atrás, e a última data é 6 mil anos atrás, que é quando chegou no Sapiens. Que no caso é sobre a teoria evolucionista da espécie humana, né? E durante esses pontos vai ter os outros anos e vai estar catalogando ali como a espécie foi evoluindo. Além da informação e do ponto e da data, também tem adicional das imagens. Às vezes não tem a imagem, às vezes só as datas vão ter. A maioria dos infográficos vão ter só essas datas, facilitando e o texto. Esse já é um infográfico bem mais atrativo, já que nos pontos das datas tem ali se era Homo sapiens, ou se era Homo habeas ou Homo erectus, e aí tem o desenho do Homo erectus, do Homo sapiens e do Homo mobilis, de como supostamente a espécie humana era naquele ponto da evolução. O terceiro é o fluxograma. O fluxograma vão ter bloquinhos. Então, esses blocos vão ter o textinho ali e eles vão levar a outros blocos. Normalmente, ele vai ter perguntas nesses bloquinhos e o próximo bloco vai responder a pergunta anterior. E o leitor, no final, vai chegar à conclusão ali daquela informação. Então, a informação inicial, lá do início desse fluxograma, lá no final o leitor vai conseguir ter essa informação. Então eu escolhi o propaganda infantil. Tem aqui a imagem dele inteiro, e daí eu vou colocar outra mais aproximada para ver se fica melhor para vocês. Então, as perguntas vão gerar o quê? O que é publicidade infantil primeiro, para determinar, e daí para chegar na conclusão de que publicidade infantil é proibida, ou seja, é crime, como a gente viu no semestre passado. Então, ou seja, a gente consegue chegar à conclusão, lendo os quadradinhos, que publicidade infantil não é uma coisa positiva. E basicamente fica mais atrativo você pular desses bloquinhos e tem a flechinha direcionando, do que você pegar um texto branco ali, só corrido de uma página e ler tudo aquilo. A atratividade do infográfico, que é bom vocês perceberem, é muito mais colorido. Esse aqui é verde-limão, então é muito mais fácil você olhar e ter vontade de ler esse. O outro infográfico é de comparação. Então você coloca 2 pontos e compara eles. É tipo quando você vai comprar um celular, que você entra naqueles sites e você coloca, vou comprar esse modelo ou esse modelo. Ele vai linkar em cada ponto, tipo a câmera, qual que é o melhor, a memória, qual que é o melhor, e daí você toma essa decisão. Aqui eu escolhi o infográfico que fala de e-book, que é livro digital, e o livro comum. Então, qual que é o melhor, né? Então, daí vai comparar ali peso para levar na bolsa, qual que tem mais a preço do leitor, e daí vai falar ali os pontos positivos e negativos, né? Primeiro começa explicando também o que é um e o que é outro, caso a pessoa que esteja lendo não saiba. O último formato é o quiz. Esse também vai ser digital, que normalmente é ali no Google Forms, você tem que responder questões, e daí, em vez de ter só ali A, B, C, D, tem imagens para você escolher. Tipo, você prefere comer no seu café da manhã pão, tapioca ou nada? Aí tem ali a fotinha do pão, a foto da tapioca ou nada. Se for um quiz mais longo, você já começa a pegar ele e você só responde pelas imagens se você tiver preguiça de ler. Então tá, o importante do infográfico é um gênero textual que mistura imagem com texto. E precisa ter uma harmonia entre a imagem e o texto. Sempre pensar nisso, tem uma ordem ali. E pensar que o infográfico sempre é feito para a pessoa que vai ler, como qualquer texto. Então,
tornar isso mais fácil possível para essa pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima quinta-feira.